2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 7 ao versículo 10, amém? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de... Porque quando sou fraco, então é que sou... Porque quando eu sou fraco é que eu sou... Amém? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigada, Jesus, por essa manhã, por esse dia abençoado, Pai, por esse dia que o Senhor fez, Deus. Esse dia, Pai, é especial. Esse dia, Pai, é maravilhoso. Esse dia é tremendo, Pai, porque é mais um presente do Senhor. É mais um dia, Pai. É um renovo, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida dos levitas, Deus. Te louvamos, Pai, pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui nessa manhã, Jesus, trabalhando, Pai, se esforçando, para que esse culto, Pai, seja uma bênção, Deus, não para a glória de homens, Pai, mas para a glória do Senhor. Muito obrigada, Jesus, seja exaltado, seja glorificado nesse dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. Aleluia, maravilhoso. Maravilhoso esse Deus que nós servirmos. Irmãos, como não reconhecer a grandeza desse Deus? Refletindo na palavra, eu falei: Senhor, o Senhor nos dá um dia novinho todos os dias. Novinho, irmãos. E o que é que nós fazemos de novo? Eu pensei isso. Eu falei: Deus, eu quero todos os dias fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Alguma coisa que eu nunca fiz. Porque se o dia é novo, se o Senhor renova a esperança na minha vida, se o Senhor renova todas as coisas nas nossas vidas, eu também todos os dias quero fazer uma coisa nova. Uma coisa que eu nunca fiz. Então, irmãos, coloque isso no seu coração. Fazer algo novo todos os dias. Algo bom. Algo que alegre o seu coração. Mas que, sobretudo, alegre o coração do Senhor. Amém? Então vamos aqui para a palavra de Deus. Porque só ela nos renova, só ela nos edifica, só ela nos ergue. E a mensagem dessa manhã: a minha graça te basta. Diga para o seu irmão: a minha graça te basta. Irmãos, esta palavra está baseada num dos nossos estudos do GC. GC é grupo de crescimento. Eu queria aqui, sem vergonha, irmãos, quem participa do GC, levanta a mão. Todos que participam do GC. Grupo de crescimento. Poucas pessoas. E essa manhã é um convite para você, que ainda não participa.
Temos vários grupos de crescimento em vários bairros. Temos presencial e temos online. Alessandra, eu não posso participar, porque eu chego do trabalho, as mulheres, às vezes chegam, tem irmãs que chegam do trabalho, tá lá cozinhando, tá lá arrumando alguma coisa e tá com foninho participando do GC. Então, irmãos, irmãs, não percam a oportunidade. Esse ano, nós estudamos 2 Coríntios. E como foi precioso esse tempo. Como foi importante esses momentos que nós estudamos, nos aprofundamos na palavra de Deus. Irmãos, além de vivermos um dia novo, a cada 24 horas, Deus aí renova. Já pensou se o dia fosse de 36 horas? Quem ia dar conta? Um dia de 30 horas. Quem ia dar conta, gente? Ufa! Ufa! Mas Deus, Ele faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Irmãos, e assim como cada dia é novo, os desafios também são novos. Coisas que eu nunca passei, eu tenho vivenciado. E sabe o que é interessante? Que se eu não tivesse alicerçada na palavra, eu não daria conta. Se eu não tivesse estudando a palavra, lendo a palavra, eu não daria conta, irmãos, porque tudo que eu tenho vivido, os desafios que eu tenho vivido, eu tenho aprendido da palavra, eu tenho me alicerçado na palavra e a palavra do Senhor que tem me ajudado, que tem me ensinado em cada situação. Agora eu vou usar Provérbios. Agora, Eclesiastes, eu até falo com meu esposo, Eclesiastes é um choque de realidade. Lê Eclesiastes para você ver o choque de realidade que você vai tomar. Você fala, é isso, Deus. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, irmãos, que nós possamos estar alicerçados na palavra do Senhor. A minha graça te basta. Diante de todas as situações, diante de todas as circunstâncias, diante de todos os sofrimentos, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Graça, gratia, termo latim, significa benevolência, mercê, estima. Dádiva concedida por intermédio de seu Filho Jesus. Então, irmãos, tudo na nossa vida é pela graça. Tudo na nossa vida é pela... Tudo na nossa vida é pela... Não ouvi. Tudo na nossa vida é pela... Tudo é pela graça, irmãos. Interessante, os 5 solas da Reforma Protestante. 5 solas da Reforma Protestante, e que a gente deveria estudar mais. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola Fide, somente pela fé. Sola Gratia, somente pela graça. Solus Christus, somente por Cristo. Soli Deo Glória, glória somente a Deus. 5 solas da Reforma Protestante. O que significa isso, irmãos? Que até aproximadamente 500 anos atrás, olha, 500 anos, como que a igreja vivia há 500 anos atrás? Eu acreditava 500 anos atrás que só através de penitência, só através de pagamento de indulgência, só se eu confessasse o meu pecado para um homem, e esse homem, não Deus, mas esse homem, me perdoaria dos meus pecados.
Então, até 500 anos atrás, irmãos, eu vivia uma escravidão espiritual. Então, para a glória do Senhor Jesus, veio a reforma, que nos ensinou que somente pela Escritura, somente pela fé, somente através da graça e de Cristo, e que glória eu só dou a toda honra e toda glória, eu devo dar somente a Deus. Somente a Deus, irmãos. Não devemos dar glórias a homem. Não devemos confiar quando a palavra fala, maldito o homem que confia no homem. Diga, maldito o homem que confia no homem. Então eu não posso confiar no meu marido, eu não posso confiar na minha esposa, eu não posso confiar em um amigo, nos meus filhos. Não é isso que a palavra diz, irmão. Quando a palavra diz, maldito o homem que confia no homem, é porque muitas vezes nós passamos por problemas, nós passamos por situações, e a gente acha coisas talvez impossíveis, e a gente acha que o médico, não, eu vou ao médico, porque o médico vai dar a solução para o meu problema. O advogado vai conseguir resolver o meu problema. Há uma pessoa que eu confio muito, essa pessoa vai resolver meu problema. Deixa eu te falar uma coisa. Médico é uma bênção. Usados por Deus, advogados. Confiar. Quantos pais e mães aqui que colocam a sua confiança no professor, no mestre? Ele vai ensinar o meu filho. Ele vai ensinar a minha filha. Não é assim? Você coloca o seu filho na escola e você tem aquela confiança. Irmãos, todas essas pessoas, esses profissionais são usados por Deus. Mas se a nossa confiança não estiver primeiramente no Senhor, primeiramente em Deus, nós não podemos nada. Nós não podemos nada se a nossa confiança não estiver primeiramente no Senhor. Há muito tempo que eu não dou meu testemunho aqui. Há muito tempo. E são tantas coisas, irmãos, que o Senhor faz nas nossas vidas, tantas bênçãos que o Senhor faz a cada dia. Nós precisamos ver as bênçãos do Senhor na nossa vida a cada dia. Hoje é um novo dia, hoje é um milagre. Você acordou? Você levantou da sua cama? Você respirou? Que milagre, que bênção! Glória a Deus! Irmãos, e há 14 anos atrás, eu recebi um diagnóstico. E a medicina falou, talvez amanhã você não vai andar. Talvez amanhã você não vai ouvir, você não vai falar. Talvez amanhã você vai vegetar. Quem sabe você nem mais vai estar aqui amanhã. Uma doença de morte, irmãos. Uma doença degenerativa. Há 14 anos. Eu até achei que eu não ia casar. Falei, quem vai querer casar comigo com um diagnóstico desse? Glória a Deus, meu esposo está ali, irmãos. Para a glória de Deus. Porque quando eu falei com ele, amor, eu tenho já um tempo de namoro. Eu falei, esse negócio está ficando sério, deixa eu conversar com ele. E aí eu chamei ele e falei assim, olha, eu vivo pela fé. Então, para estar comigo, para caminhar comigo, tem que ser um homem de fé. Somente pela fé. E aí eu contei para ele, eu tenho esse diagnóstico. Eu creio na minha cura. Eu creio que eu estou curada. E aí? Você quer continuar a caminhada? Você é um homem de fé? E ele falou assim, Alessandra, o amanhã pertence a Deus. A gente não sabe do amanhã. Ninguém sabe do amanhã. Eu falei, amém. Então vamos seguir. Irmãos, há 14 anos. E eu tenho certeza que daqui a mais 14 anos eu estarei aqui, louvando, glorificando e exaltando esse Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível.
Eu creio na medicina, eu creio na ciência, mas eu quero te dizer algo nessa manhã. Deus não é da ciência. Diga, Deus não é da ciência. Pode dizer com certeza, Deus não é da ciência. Mas a ciência é de Deus. A ciência é de Deus. Deus não é da ciência. Mas a ciência é de Deus. Ele é dono de todas as coisas. Ele que governa todas as coisas. E é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. Eu vou ao médico, mas antes eu vou orar ao Senhor. Antes eu vou orar a Deus. Eu tenho uma causa que eu preciso levar a juízo. Então antes eu vou orar ao Senhor e vou confiar em Deus, irmãos. Porque Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor. A graça é um presente, um favor imerecido. Um favor imerecido. Nós não merecemos. Mas o Senhor nos deu. Ele deu o seu filho, Ele entregou o seu filho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que nós nos esforcemos, nossos esforços humanos jamais poderão nos salvar ou nos levar a Deus, ao seu reino. Precisamos ser corretos, ser justos, ser sinceros, tratar bem e conviver bem com todos. Então, faça coisas boas. Faça coisas novas todos os dias. Surpreenda o seu marido. Surpreenda a sua esposa. Todos os dias. Surpreenda os seus filhos. Por quê? Se você ensinar os seus filhos, eles vão aprender com você. O meu sobrinho é tão interessante, o Vitor, ele estava até aqui na frente. Tudo que ele ganha de comer, ele come um pouquinho e fala, agora eu vou guardar para a mamãe. Ganha outra coisa, um chocolate, come a metade, vou guardar isso aqui para a mamãe. Já teve festa aqui na igreja, irmãos, que a gente veio, aí ele ganhou um suquinho, tinha um hambúrguer, tinha mais, aí eu vou levar para a mamãe. Olha para vocês verem a mentalidade de uma criança, como que isso alegra o coração de um pai e de uma mãe. E vocês, adolescentes, jovens que estão aqui nessa manhã, como vocês têm alegrado o coração da mãe, do pai? Honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Então, fazer coisas boas, irmãos. Se esforce para fazer coisas boas. Seja sincero, seja honesto, seja justo. Mas sabe o que acontece? Nós vamos perceber em algum momento o quanto nós somos vulneráveis e propensos a errar, a falhar, a pecar. A gente tenta fazer, não é no nosso esforço, todo o tempo, fazer coisas boas, tratar as pessoas bem, mas de repente, na nossa vulnerabilidade, a gente comete uma falha. E aí? A gente mesmo pode se salvar? Será que os nossos esforços, que nós devemos sim nos esforçar, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é alcançado por esforço. Então nós devemos sim nos esforçar, nos esmerar para ser melhores, mas entendendo, irmãos, que se não for pela graça de Deus, nós não podemos ser salvos. E tudo na nossa vida é através da graça. Confiar nessa graça maravilhosa do Senhor. Eu quero voltar com você lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Então, como eu disse anteriormente, esse convite, essa mensagem é um convite para que você participe dos nossos GCs. E amanhã nós vamos ter um encontrão aqui na igreja às 20 horas. E você também está convidado a participar conosco. Um encontrão para fechar os estudos de todo o ano, e aí a gente só vai retornar em fevereiro do próximo ano. Então coloque esse desejo no seu coração, esse propósito no seu coração, de participar, de estudar com a gente a palavra. Irmãos, temos pessoas que têm crescido tanto através do GC,
Temos a nossa irmã Rose, né, Rose? Que já tem nos ajudado, que já tem ministrado a palavra através do GC. Então, assim, é uma forma, irmãos, de você crescer espiritualmente, primeiramente, e você crescer no ministério, de você aprender mais das coisas do Senhor. Então, vamos voltar aqui. 2 Coríntios, nós vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: entender por que Paulo fala desse espinho na carne. Paulo fala que a graça do Senhor bastava. E aqui no capítulo 12, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Irmãos, não sabemos de todas as coisas, Deus o sabe. Paulo referia a ele mesmo, mas com o temor que ele tinha do Senhor, o temor que ele tinha, ele não queria se engrandecer, ele não queria que o seu nome fosse exaltado, mas em todo tempo devemos desejar que o nome do Senhor seja exaltado. Nós louvamos aqui cânticos, foi como estágios. Primeiramente nós dizemos que Ele é o nosso general de guerra, Ele é o nosso general que vai estar à frente conosco nas batalhas. Nós pedimos ao Senhor para nos renovar o nosso coração, renovar a nossa mente. Dizemos ao Senhor nessa manhã que nós queremos ser melhores, ser renovados por Ele, porque a graça dEle nos basta. E também nós pedimos nessa manhã, nós oramos, e nós exaltamos o Senhor. E depois, Edmeia, nós vamos louvar novamente com esse cântico, consagração, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Engrandecer, lá em Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, se tem alguém sofrendo, vamos orar. Irmãos, interessante também quando nós cantamos aqui nessa manhã: eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Irmãos, precisamos compartilhar uns com os outros das nossas alegrias, mas também precisamos compartilhar dos nossos sofrimentos. Como você se sustenta se você não tiver alguém do seu lado para te ajudar nos momentos difíceis? Talvez você não diga uma palavra, mas só daquela pessoa estar ali do seu lado. Só de você saber que você tem alguém perto de você, junto de você. Então, que nós possamos compartilhar dos nossos sofrimentos uns com os outros. Então, aqui, continuando, Paulo entendendo a sua debilidade, Paulo demonstrando a sua pequenez diante do Senhor. Versículo 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe mais comigo do que em mim vê ou de mim ouve. Então, antes que Paulo dissesse sobre esse espinho na carne, irmãos, e eu quero te dizer nessa manhã, todos nós temos um espinho na carne. Todos nós passamos por um sofrimento. Talvez você chegue na igreja alegre, sorridente, feliz,
contente, mas talvez ninguém saiba no seu íntimo o que você está passando. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele conhece o nosso interior. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós estamos passando. E todo cristão, por mais alegre que nós sejamos, e cantemos louvores e exaltemos o nome desse Deus maravilhoso, nós passamos por lutas, irmãos. Nós passamos por lutas. Quem não passa luta com o filho, com uma filha, que às vezes não está no caminho do Senhor? Quantas pessoas não passam por uma situação, talvez de uma enfermidade? Quantas pessoas não passam por uma situação, talvez de um desemprego? E testemunhos lá no GC também. Quantos testemunhos de pessoas que estavam desempregadas e nós oramos e Deus abriu a porta? Então a importância, irmãos, a gente buscar. Interessante também que o GC é na segunda-feira. Aí nós dizemos, quantas pessoas que reclamam, murmuram da segunda-feira? Nossa, amanhã é segunda-feira. Amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que trabalhar. Irmãos, interessante que o cristão vê a segunda-feira como um dia de bênção. Que bênção segunda-feira. E fica ansioso para chegar à noite para a gente poder estudar a palavra de Deus, estudar o GC. Então o sofrimento, irmãos, interessante que alguns passam pelo sofrimento, alegres, cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor. E é assim que nós, como cristãos, precisamos passar pelas situações difíceis, cantando, louvando, engrandecendo esse Deus, na certeza, irmãos, que Ele está no controle de tudo e que o sofrimento, ele não é por acaso. Nenhuma situação na nossa vida é por acaso, e todas elas o Senhor permite. Todas as situações na sua vida é permissão de Deus. É permissão de Deus. Então o sofrimento, ele é inevitável. É impossível passar pela vida sem sofrer. Me conta alguém que nunca sofreu. E Paulo então fala desse espinho na carne. Interessante que a Bíblia, a palavra, Paulo, ele não fala qual era esse espinho na carne. Mas eu acredito, irmãos, que a palavra não nos revela, porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós vemos Paulo dizendo, e para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me bofetear, a fim de que não me exalte. Há algumas conjecturas do que poderia ser esse espinho na carne. Mas o interessante é que quando cada um de nós lemos, nós nos colocamos no lugar de Paulo. Nós nos identificamos com essa palavra. Talvez se ele dissesse exatamente o que era esse espinho na carne, talvez nós não nos colocaríamos diante dessa palavra. Mas como ele não revela, nós nos identificamos com essa passagem. Com situações na nossa vida, com os sofrimentos que passamos e dizemos, eu tenho um espinho na carne. E algumas questões que são levantadas poderiam ser perturbações espirituais. Tem pessoas, irmãos, que vivem. Tem pessoas que está tudo bem, que está tudo em ordem, mas que vivem situações, passam por perturbações espirituais. Pessoas que eu conheço e que talvez você conheça e você fala, essa pessoa é bipolar, essa pessoa tem um transtorno, essa pessoa tem uma doença mental. E às vezes, irmãos, não está relacionado ao fisiológico, mas está relacionado ao espiritual. Ao espiritual. O inimigo é astuto, a palavra fala das setas lançadas pelo inimigo, os dardos inflamados.
Como que eu vou vencer os dardos inflamados do maligno, irmãos? Acusações. O inimigo, ele é mestre para nos acusar, para lançar setas, dardos inflamados na nossa mente. Por isso é importante estarmos revestidos com a armadura. Estarmos com o capacete da salvação. Porque o capacete da salvação vai impedir que os dardos inflamados do maligno entrem na sua mente e faça ninho na sua mente. Irmãos, como isso é sério, como isso é importante. Você pedir ao Senhor, orar: Deus, leve a minha mente cativa ao teu espírito. Vamos dizer nessa manhã: Senhor, leve a minha mente cativa ao teu espírito. Porque, sabe por quê, irmãos? Que quando o inimigo vier com uma seta, você não vai conseguir. Você não pode. Viu essa falha que você cometeu? Você viu como que você é pecador? E Deus não vai te perdoar dessa falha, porque essa falha que você cometeu é grande. Irmãos, peça perdão. Ore a Deus. Outro dia me aconteceu uma situação. E eu, irmãos, quando eu cometo uma falha, eu sou tão difícil de liberar perdão para mim mesma. E aí, eu fiquei remoendo, e era o quê? O inimigo, né? Fiquei remoendo aquela situação e remoendo. E eu falei: Satanás, você está derrotado em nome de Jesus. E falei: Deus, o Senhor já me perdoou. E eu libero perdão para mim também. Libero perdão, Senhor. Estou perdoada. Eu me perdoo no nome de Jesus. Então libere perdão para você mesmo, irmãos. Libere perdão para você mesmo. Para de ficar vivendo angústias, seta do inimigo. Seta do inimigo, libere o perdão. O Senhor já te perdoou. O Senhor deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ainda que não somos merecedores, mas Ele já nos perdoou. Então libere o perdão para você mesmo. Libere o perdão. Perturbações espirituais, perseguições, oposições, pessoas físicas, carne e osso que se levantam contra nós, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades nas regiões celestes. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Esse espinho poderia ser enfermidade física? Irmãos, quantas pessoas viu o testemunho de uma pastora muito abençoada, não vou dizer o nome, mas ela talvez não poderia ter tido filhos, porque ela tinha diabetes e ela nem sabia que ela tinha. Então talvez num parto, ela poderia ter consequências gravíssimas. E ela tinha sintomas terríveis e não sabia por muitos anos. E ela conta o seu testemunho. É uma pessoa que convive com a situação há anos, irmãos. É um espinho na carne. Mas ela vive feliz, ela vive alegre, e ela glorifica, e ela exalta o nome do Senhor. Mesmo orando, como nós vemos aqui, a palavra diz, lá no versículo 8, 2 Coríntios 12, 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo orou 3 vezes, pediu ao Senhor que afastasse dele, que tirasse dele aquele espinho na carne. E o Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Irmãos, se você tem orado, se você tem pedido, se você tem clamado, e vivenciado lutas, e vivenciado situações, descansa no Senhor. Cante louvores, adore o Senhor. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, adorar o Senhor. Um cântico, consagração, né, Edmeia?
que só adora a Deus, que não pede nada para Deus, que só adora a Deus, que só louva a Deus, que só exalta o nome dEle, que só engrandece o nome dEle, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, irmãos, por tudo que Ele vai fazer. Confie no Senhor, creia no Senhor, confia nele. Sabe por quê? O mais importante, irmãos, o mais importante não é quando eu chego no consultório, eu faço acompanhamento com neurologista. Pessoas me perguntam: Alessandra, você não faz terapia? Irmãos, nada contra, faça terapia. Psicólogos cristãos maravilhosos, até aqui mesmo na igreja tem psicólogos maravilhosos, façam. Você não faz terapia? Não, irmãos, minha terapia é com o Senhor. Mas cada um é cada um, irmãos. Não é todo mundo que é Alessandra, não é todo mundo que é Renato, não é todo mundo que é Edmé. Cada um é cada um. Cada um Deus trata de um jeito. Ah, não, Deus, mas o Senhor podia tanto fazer igual o Senhor fez na vida daquela irmã. O Senhor podia tanto agir como o Senhor agiu na vida daquele irmão. Eu podia tanto cantar igual a Edmeia. Meu Deus, como eu queria cantar, louvar o Senhor com essa voz maravilhosa. Irmãos, cada um Deus dá um dom. Cada um Deus age de uma forma. Cada um Deus usa de uma forma. E Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar, minha irmã. Então adore a Deus. Então ainda, irmãos, que eu chegasse no consultório e o médico não dissesse igual ele fala: Alessandra, apesar que eu preciso acompanhar, irmãos, eu preciso fazer o acompanhamento, e eu creio que isso também é para a glória de Deus, porque é algo que para os homens é impossível, mas que Deus ele tem realizado coisas maravilhosas. E chegar diante do médico, e o médico olhar, meu marido é testemunha disso, o médico olhar meus exames, minha ressonância e falar: Alessandra, se eu não te acompanhasse desde o início, eu diria que você não tem nada. E eu não tenho nada, irmãos. Eu não tenho nada. Ele fala: Alessandra, se eu não te acompanhasse desde o início, se você pegasse um novo neurologista, porque é o mesmo neurologista, há 14 anos. E aí ele fala: Alessandra, eu não daria esse diagnóstico. Mas como eu te acompanho lá do início. Mas, irmãos, Deus ele renova, não importa os 14 anos, o que os papéis, os documentos, os exames diziam lá. O que importa é que Deus diz. O que importa é a palavra de Deus na sua vida, na minha vida. É isso que importa, irmãos. O sofrimento é indispensável para evitar soberba. Agora eu vou ser mais um pouquinho mais rápido. Para gerar dependência constante de Deus. Ser dependente de Deus constantemente, depender dEle, irmãos. Dependa do Senhor. Seja 100%, né? Se a gente for 99,9% dependente do Senhor, está faltando 0,01%. Então nós temos que ser 100% dependentes. Na certeza que se nós estamos aqui, se nós respiramos, temos fôlego de vida, Ele que nos deu. Ontem conversávamos com o pastor Pontes. O pastor Pontes é meu tio, casado com a missionária Antônia, lá de São Paulo. Eles estavam aqui com a gente, que Deus abençoe. Eles estão viajando agora, o retorno deles para São Paulo. Irmãos, tem países que têm bombas. O poder bélico é tão gigantesco que se jogarem uma bomba em um país, acaba completamente com aquela nação. Completamente. De tão grande que é o poder bélico de alguns países. E aí eu te pergunto, Deus está no controle de todas as coisas ou não está? Deus está no poder e no controle, irmãos, mesmo dos homens poderosos, mesmo dos reis, mesmo dos presidentes. Deus está no poder e Deus está no controle de todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é soberano, eu creio nisso, irmãos. No poder, na soberania de Deus. Então que a nossa dependência seja 100% no Senhor.
O sofrimento é pedagógico. Somos alunos do melhor mestre, do mestre dos mestres. E o nosso sofrimento nos ensina, irmãos. O nosso sofrimento nos ensina a passar, a viver situações e ter tanto orgulho de falar, eu sou de Deus. Você já disse, eu sou de Deus? Diga, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu consegui vencer. E você vai vencer, nós somos mais que vencedores. Só podemos aprender algo diante de um esforço humano e natural. Mas para aprendermos no reino, precisamos da esfera humana, sair da esfera humana para a espiritual. Precisamos alcançar o sobrenatural. A graça de Deus é suficiente. 1 Pedro 5,10. Ora, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ora, o Deus de toda graça. Nossa alegria não se baseia nas circunstâncias. Filipenses 4,13, o que diz lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que acha, tudo posso naquele que me fortalece. Mas anteriormente Paulo diz, passou por fome, passou por frio, passou por perseguições, passou por prisões, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu posso passar pelos momentos difíceis, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por momentos alegres e continuar firme na presença do Senhor, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E por fim, amados, o sofrimento é passageiro. O sofrimento é passageiro. E eu vou ler um pedacinho do livro que a gente está estudando, desse estudo maravilhoso. O sofrimento... E já queria pedir os irmãos para estarem aqui para a gente louvar o Senhor com esse cântico, consagração. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. A dor vai passar, o céu jamais. A caminhada pode ser difícil, o caminho estreito. Os inimigos podem ser muitos, o espinho na carne pode doer, mas a graça de Cristo nos basta. Só mais um pouco, estaremos para sempre com o Senhor. Então o espinho será tirado, as lágrimas serão enxugadas, e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor.